Você tem dívidas que passaram 5 anos e já caducaram? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar todos os seus direitos para você que tem dívidas que já caducaram. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Zero Dívidas. Eu me chamo Rafael Leite, sou especialista em negociação de dívidas e nesse canal você vai aprender a limpar o seu nome pagando o valor justo às suas dívidas aí de forma parcelada. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, se inscreve no nosso canal para você aprender a limpar o seu nome pagando o valor justo às suas dívidas. E nesse vídeo eu vou te falar sobre as dívidas que já passaram 5 anos, as famosas dívidas que já caducaram. E eu vou falar quais são os seus direitos em relação a essas dívidas. Vamos lá, então acompanha comigo nesse vídeo. Então, a morte da dívida. O que é a morte da dívida? Então, não existe dívida que dura para sempre. Todas as dívidas, elas vão prescrever, vão caducar. Então, obviamente, antes de acontecer isso, o credor ele tem alguns direitos, como protestar o seu nome, tem o direito de cobrar essa dívida judicialmente, ele tem o direito de incluir o seu nome no SPC, Serasa e Boa Vista, e entre outros. Então, obviamente, isso deve acontecer antes da dívida caducar. Então, o que acontece após a prescrição? O credor ele só pode cobrar amigavelmente. Ele não pode fazer ameaças falando que você vai ser processado, que você vai perder seus bens. Inclusive, isso tem processo que você pode recorrer a danos morais em relação a isso. Então, ele tem o quê? Ele é proibido de cobrar judicialmente e extrajudicialmente essas dívidas. Os credores não podem cobrar dívidas prescritas por telefone, e-mail, SMS, WhatsApp ou por meio da inclusão do nome do devedor no SPC e Serasa. Então, o tempo para poder cobrar uma dívida é até essa dívida caducar. Depois que essa dívida caducou, essa dívida foi prescrita, ele só pode cobrar de forma amigavelmente. Então, qual que é, Rafael, o prazo de prescrição das dívidas? Então, dívidas comuns como energia, água, telefone, bancos, cartões de crédito, elas prescrevem até 5 anos. Após esse prazo, o credor perde o direito de cobrança judicial ou extrajudicial. E isso é importante para você, porque muitas vezes você está sendo cobrado, que seja do banco, que seja da instituição financeira, falando que você vai ser processado, sendo que isso não pode acontecer. E aí você acaba pagando essa dívida. Obviamente, eu não estou falando para você dar o calote, mas às vezes você paga uma dívida com juros abusivos por medo de ser processado, de medo de perder um bem. Então você tem que negociar, obviamente, se você não quer dar um calote no banco, quer pagar aquela dívida, mas obviamente quer pagar de forma justa, você não pode ter o medo de ser processado. Tá joia? Então, e como contar o prazo da prescrição? Então, o prazo começa a contar no dia seguinte ao vencimento da dívida. Então, por exemplo, o vencimento foi dia 1º de janeiro de 2025. Então, a prescrição dessa dívida vai ser no dia 3 de janeiro de 2030, 5 anos depois. E a venda da dívida, ela não reinicia o prazo da prescrição. Mas a pessoa fala, nossa, a minha dívida foi vendida, era do Banco do Brasil, foi vendido lá para o Recovery. Não vai mudar o prazo de prescrição, o prazo de prescrição vai ser o mesmo. Obviamente, tem alguns casos que pode mudar a prescrição? Pode, eu vou contar nesse vídeo para você, então fica comigo até o final desse vídeo. Então, venda da dívida, o que você deve fazer? Então, o credor ele pode vender a dívida sem a sua autorização, ele não precisa da sua autorização para poder vender a dívida, mas ele deve fazer a notificação para evitar pagamento ao credor errado. Ele tem que avisar você, olha, eu vendi essa dívida sua para tal empresa de cobrança. Ele tem que te avisar. Então, você também tem que exigir dessa empresa de cobrança a comprovação da dívida antes de você pagar. Para o quê? Você acabar não caindo em golpe. Porque essa pessoa acaba pagando uma dívida, porque às vezes está um valor bacana, só que aquela dívida não é daquela empresa, aquela empresa não tem o direito de receber aquela dívida, e a pessoa acaba perdendo direito, e aquela pessoa acaba perdendo dinheiro. Então, muito importante em relação a isso. Então, o que interrompe a prescrição? Então, protesto da dívida pode estender o prazo por mais 5 anos, no máximo 10 anos. Então, o que pode acontecer? Faz de conta que o prazo de prescrição está finalizando, vai ser amanhã. Então, hoje, o que pode acontecer? Aquela empresa, aquela instituição financeira, o banco,
ele pode protestar aquela dívida em cartório. Quando ela protesta, ela volta a zero. Então, o que acontece? Você vai ter mais 5 anos, a empresa vai ter mais 5 anos para te cobrar judicialmente, para te cobrar de forma extrajudicial. Então, aquela dívida que tinha 5 anos, na verdade, vai virar 10 anos por causa dessa cobrança do processo da dívida, tá joia? Então, o processo judicial também ele suspende a prescrição durante o processo. Então, aconteceu o processo, o momento ali da prescrição é pausado e volta, obviamente, se não for resolvido no processo. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha aprendido e aproveite e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, possam aprender a negociar as suas dívidas do jeito certo, poder pagar o valor justo. E lembre-se, tome muito cuidado em acertar acordos que vão aumentar muito mais a sua dívida. Existe a forma correta de você negociar suas dívidas, que é através da forma da negociação administrativa. E eu ensino meus alunos através do MetroDar. Aqui abaixo eu vou deixar um link caso você queira participar e ser meu aluno do MetroDar. Então, o meu muito obrigado, fica com Deus e até o próximo vídeo.